Maurício Nogueira, consultor da AgroConsult, bem-vindo ao SBA e está aqui para falar desse assunto polêmico, hein? Eu agradeço o convite, Sara, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O que a gente pode falar desse projeto de lei aí que foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, nesse momento, aguardando aí a sanção ainda do governador? Sara, é praticamente sem palavras pelo absurdo que ele representa. Primeiro, pela característica extremamente autoritária, né, de querer forçar um projeto que é baseado numa ideologia que é quase uma religião, e você quer forçar por lei, né? Ora, no começo, obrigando os restaurantes ou estabelecimentos que trabalham em órgãos públicos a tirar a carne da segunda-feira, e nas escolas. Lembrando que as crianças mais humildes, muitas vezes, têm na escola a única fonte de proteína do dia, né? Ou a principal fonte de proteína no dia. Então, através disso, o projeto de lei pretende criar uma cultura que o Estado de São Paulo passe a adotar segunda-feira sem carne, que é extremamente baseado em informações falaciosas, em mentiras, em meia-verdades, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Um absurdo que isso tenha passado na Câmara, enquanto a gente vê um deputado só adotar uma ideia estúpida, a gente fica tranquilo, é só uma pessoa. Agora, quando a Câmara, que representa o eleitor, o cidadão paulista, admite um projeto desse, nós temos que ficar preocupante e extremamente alerta. E além desse impacto aí no desenvolvimento, né, dessas crianças, que, como você falou, muitas delas só têm essa fonte de proteína mesmo na escola, além desse impacto, tem um impacto financeiro. O AgroConsult já fez, inclusive, um levantamento aí dos possíveis prejuízos que pode trazer. O que vocês constataram nesse primeiro momento? Exatamente. A gente não conseguiu, porque a gente não tem ainda os dados do tamanho dos restaurantes que atendem o setor público, né, e nem as escolas, mas a gente tem um mercado paulista. Então, imagina que o projeto tenha efeito positivo e consiga atingir o objetivo dele, que é criar a cultura que o estado de São Paulo todo tire a carne da segunda-feira. Uhum. Nós calculamos apenas para a carne bovina, falta ainda calcular o frango e o suíno, mas só na carne bovina, esse impacto da retirada de um dia de consumo de carne no estado de São Paulo causaria uma perda de 29 bilhões por ano no Brasil todo, né? Esse efeito todo aconteceria na cadeia produtiva. Também a gente teria o fim, né, a extinção de 250 mil empregos diretos, né, nos frigoríficos e nas fazendas, uhum. E teríamos ainda um impacto de outros 5 bilhões em salário, que são aqueles salários criados por efeito renda, quer dizer, aquele empregado que está na atividade, gasta dinheiro no comércio, isso gera um emprego. Quer dizer, é um caos, né, em termos do ponto de vista financeiro e arrecadatório. Lembrando ainda que nós temos que contabilizar a carne de frango, que tem a mesma proporção de consumo da carne bovina, e a carne suína. É muita coisa, né, Maurício? Será que o deputado Feliciano Filho pensou em tudo isso? Eu acredito que não pensa. Eu estou preocupado, reforçando com o restante dos congressistas, né, dos parlamentares, como é que isso passa. Eu estava lendo a justificativa para o projeto de lei, é cheio de informação que não se confirma, e inclusive parte delas já foram contestadas cientificamente, né, que é o caso a pecuária é um mal para o meio ambiente. Não é, né? Nós estamos inclusive tendo um problema hoje de ordem social, não ambiental. Acreditava-se que a pecuária teria dificuldade de disponibilizar a área para outras demandas. Uhum. A área vai sobrar, significa que donos dessas áreas e funcionários que trabalham nessas áreas vão ficar sem emprego, né? A única forma da gente desacelerar esse processo é aumentando o mercado de carne e diminuindo a queda de preço real, né? A iniciativa do deputado aprovada pelo Congresso vai no sentido contrário. Ela acelera o caos social nas fazendas que estão perdendo competitividade por não conseguirem se adequar tecnologicamente. Quer dizer, eu nunca consegui ler, até hoje, em 20 anos de trabalho, eu não vi uma coisa tão desastrosa em torno da pecuária. E a gente nunca ouviu falar tanto em pecuária sustentável como a gente ouve falar nos dias de hoje, né, Maurício? Pois é, e aí o sustentável, a gente tem que lembrar que é um tripé, né? Quando fala sustentabilidade, normalmente a gente já remete à parte ambiental. Tem que lembrar que tem um lado econômico, aí esse impacto que nós calculamos lá, tem um lado social, que é esse impacto que poucas pessoas veem lá. Se o tripé, um pé dessa base quebra, os outros dois vão cair também.
Então, imagina que eu tenho um caos social lá naquela área pequena, afastada, longe de tudo. E aquele produtor que está lá, ele vai tentar sobreviver criando algum problema ambiental, né? Então, a gente perde essa sustentabilidade. E, inclusive, bem lembrado por você, o próprio Estado de São Paulo, através do IZ, né, da APTA, há um mês e meio atrás, né, no final, na virada de novembro para dezembro, fez um congresso de sustentabilidade, quer dizer, o próprio Estado tem material suficiente, através da Secretaria da Agricultura, para combater um absurdo desse que os congressistas do Estado deixaram passar. A grande bronca não é com o deputado, ele está defendendo a religião dele, isso é uma prática praticamente igual a uma religião, né? Os outros deputados deixaram passar um projeto baseado em argumentos infantis, totalmente indefensáveis. Aí falando de como que funcionaria esse, que agora é um projeto de lei, caso sancionado vire lei, seria então a proibição do consumo de carne nas escolas, principalmente, aí o fornecimento para as crianças, para os estudantes, mas tem também as lanchonetes particulares que funcionam dentro das escolas e dos órgãos públicos. Como é que ficaria? Elas podem fornecer ou não? Não, eles seriam proibidos. Então, dentro das escolas, essas lanchonetes seriam proibidas dentro de qualquer órgão público. Então, dentro de um estabelecimento, eles não poderiam fornecer carne na segunda-feira e teriam que anunciar. O que aconteceria na prática? Tendo possibilidade, o cidadão, funcionário público, sairia dali e compraria em outro. Quer dizer, é capaz de ele quebrar esses estabelecimentos privados que trabalham dentro de órgãos públicos, porque ele tem que cumprir uma lei que não faz sentido. E como é que ficaria com as autarquias do governo do estado de São Paulo? Também estariam incluídas? Todos, tudo que tem a ver com o setor público estaria incluído dentro desse projeto de lei, né? Seja atendendo a sociedade, que é o caso das escolas, como atendendo o próprio funcionário público, ou quem eventualmente vai almoçar nesses restaurantes administrados pelo setor público. E o setor da agropecuária ele já vem aí se posicionando contrário, né? Inclusive a Associação Brasileira de Proteína Animal e outros órgãos a gente vem acompanhando aí que estão se posicionando contra esse projeto de lei nesse momento. Com certeza, né? Tanto todas as entidades, né? A BPA, a BIEC já se posicionaram, outras associações também já se posicionaram, todo o setor se posicionou contra o absurdo que é, né? Provavelmente nós vamos ver as universidades se posicionando, a secretaria deve se posicionar, todo mundo que tem algum conhecimento do assunto vai se colocar contra. Mesmo assim, Sara, esse posicionamento custa, né? Orçamento que eu tenho que tirar de outros lados para combater ideologia, dogma, obscurantismo, né? Então, tudo isso vai minando a competitividade. A gente poderia usar esse recurso para melhorar a qualidade, melhorar a eficiência, atender melhor a população, entregar um alimento mais barato, de uma forma mais eficiente. Mas não, a gente tem que se defender de ideologias que estão sendo empurradas goela abaixo por efeito da lei, né? Então, volto a reforçar a preocupação diante disso. É importante esclarecer que muitos órgãos estão se posicionando contrários, mas não é contrários esse movimento, né, de vegetarianos, não é contrário a isso, mas é uma imposição, né? Acaba sendo uma imposição e essa é uma decisão muito pessoal, né, Maurício? Exatamente. A opção de ser vegetariano ou não, ela é individual e tem que ser respeitada, né? A pessoa pode, inclusive, achar que todos os demais têm que ser vegetariano. Então, crie uma entidade como existe, né, para divulgar esses conceitos. Agora, forçar por lei, eu estou misturando interesse público, né, com iniciativas não embasadas em ciência. É uma ideologia, é um modo de vida e eu estou impondo, né? O contrário também pode ser imposto e a gente não concorda com isso. Imagina obrigar o vegetariano ou o vegano a comer carne, né? Não, cientificamente é provado que a carne é fundamental. Tanto é que lá em Santa Catarina uma criança foi morta porque os pais não queriam dar leite materno ou leite sucedâneo para ele, né? Eu posso obrigar, então? Não tem sentido. A opção da pessoa tem que ser defendida. A liberdade individual tem que ser a maior bandeira do Estado. O Estado organizado serve para dar segurança e para defender liberdades. A hora que eu tomo essa liberdade, eu perdi a função básica do Estado. E o Congresso do Estado de São Paulo, né, a Assembleia Legislativa, está sinalizando isso para a população do Estado de São Paulo. Esse, para mim, é um alerta
e é um sinal muito perigoso. E analisando toda essa mobilização aí que a gente já consegue acompanhar, a expectativa é que o governador do estado de São Paulo não sancione esse projeto de lei. Eu acredito que sim, né, Sara? Seria um absurdo, principalmente do ponto de vista de um governador que está há tantos anos se reelegendo e que tem pretensão a ser presidente. Porque o grande impacto que vai causar não é no estado de São Paulo, é fora do estado de São Paulo. Então, em termos políticos, não tem sentido que esse projeto passe pelo governador, né? Ele tem que ser vetado. Tá certo, Maurício. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui e volte sempre. Eu que agradeço sempre o convite, Sara. Perfeito. Esse foi Maurício Nogueira, consultor da Agroconsult, e nós voltamos ao programa.